Pronto, agora está gravando. Então, eu vou começar por algumas observações. A gente chegou a discutir já até a página 173 do capítulo 5º, só lembrando que o capítulo 5º é aquele que vai explorar a questão de em que medida o colonialismo de dados ele afeta a liberdade humana e afeta algo, digamos assim, que seria intrínseco do eu, né, do self, né? Ele tem um potencial, né, um risco potencial inscrito no colonialismo de dados, que tem essa dimensão de destruir, né, digamos assim, elementos básicos, assim, constitutivos do self, né? E também de promover uma espécie de comprometer o nosso processo de autoconstituição, né, da constituição de si, né, de deturpar, de certa maneira, a capacidade que nós teríamos de autonomamente conduzir um certo processo de constituição subjetiva. Bom, então, essa é uma preocupação que, aliás, não é só do Couldry e do Mejias, né? A gente encontra isso em outros autores formulado de diferentes maneiras, né? A própria Zuboff, para quem leu o livro dela sobre a era do capitalismo de vigilância, vai se lembrar que o principal risco que ela aponta é justamente o comprometimento da liberdade humana, da autonomia. Então, eles caminham juntos assim nessa percepção. Na parte que a gente parou aqui, tem um risco que eles apontam que eu achei interessante, na página 173, eles falam do risco da gente, de certa maneira, desaprender a ser livre com o tempo, né? Eu acho isso uma frase, tem uma coisa meio intrigante aí, né? Que é essa possibilidade da gente perder não só a liberdade, mas perder a percepção da própria perda da liberdade, né? Essa é uma situação que eu acho interessante a gente compreender a dimensão que isso tem, né? Ou seja, num certo sentido, né, a liberdade é sempre uma construção, né? E ela tem uma percepção, né? A percepção que a gente tem sobre o que significa ser livre é algo muito variável, muito relativo, né? O que significa para nós ser livre, né? O que significava 200, 300, 1000 anos atrás ser livre, né? Que tipo de percepção se tinha da não liberdade? Essa é uma pergunta que vale para nós hoje. Que tipo de percepção nós temos do que significa ser livre, de não ter certas liberdades? E no futuro, imagina essa geração, então, que está sendo totalmente aí conduzida, né, governada por esses algoritmos. Que tipo de percepção de ação livre essas pessoas vão ter, né? Num certo sentido, todos nós já somos frutos de uma época, de um tempo, no qual fomos bombardeados por publicidade, pela mídia de massa, né, dos meios de comunicação de massa. E, num certo sentido, todos nós já somos uma espécie de geração Coca-Cola, né, uma geração de consumidores alienados, produzidos para consumir, para produzir, etc, etc. E aí a pergunta, né, até que ponto nós ainda somos livres, né? E mais ainda, até que ponto nós não desaprendemos a ser livre, inclusive perdemos de vista a percepção de que grande parte da liberdade já foi perdida, digamos assim. Então, essa pergunta se torna ainda mais dramática para essa geração governada pelos algoritmos. É como se não só eles ainda comprometessem ainda mais a espontaneidade da ação humana, a autonomia, a possibilidade de ação livre, como a própria percepção disso ficasse ainda mais a tal ponto comprometido que, no final das contas, a liberdade deixa de fazer sentido como uma questão, né? Enfim, então acho isso uma questão interessante, né? Um cenário distópico para o qual isso aponta, né? Aquela ideia de um mundo meio uma grande colmeia, né? Aquele tanto de formiga andando para lá e para cá, sem que elas tenham a menor percepção de que não são livres, né? De que são completamente controladas em suas ações, etc. Né? Então é um pouco, acho que é essa a pergunta, né? A pergunta aponta para isso, né? Para um cenário de perda de liberdade e da percepção disso, né? E da própria percepção acerca disso. Bom, na partir da página 173, então, no capítulo 5º, vão entrar outros elementos, né, desse espectro aí da apropriação de dados pessoais, que vai ser o objeto aqui da reflexão. E aí entra a área médica, né? Os autores apontam para o fato de ser um domínio que oferece uma série de casos, né, de exemplos bastante complexos para a gente pensar sobre a apropriação de dados, etc., o uso, né, de informações genéticas,
para fazer esses diagnósticos assim preditivos. Esse é um domínio que abre também para uma série de questões, o pessoal que mexe com essa área no direito, né, ou com a discussão de bioética. Isso tem uma série de problemas associados a isso, né, a transferência desses dados para terceiros, mesmo que não haja essa transferência, o próprio uso desses dados para fins de intervenção preventiva, tudo isso é bastante complexo. E o outro exemplo que dá é o do setor educacional, né? Que, aliás, a gente está vivendo, esse livro é de 2018, né? Então ele não, obviamente, ele não lidou com a experiência da pandemia, né? Mas eu diria que nos dois domínios, tanto o médico, sobretudo o sanitário, né, da higiene pública, como o educacional, são dois domínios em que a pandemia trouxe um capítulo assim novo que potencializou esse debate, né? Colocou ele em um outro patamar, né? E há uma, por exemplo, os autores sugerem aqui que há uma baixa percepção dos riscos no âmbito da educação, né, em relação a essa coisa de uma educação controlada, né, vigiada, monitorada o tempo inteiro, né, etc, etc. Bom, eu diria que hoje não, se essa percepção era baixa, hoje ela talvez tenha aumentado, porque todo mundo teve que passar por uma experiência forçada, né, de ensino remoto, né, na pressa, né, gente na universidade, no mundo inteiro, né, mas e se havia uma visão talvez meio uma baixa percepção, agora todo mundo sentiu na pele o que é, né, todos os problemas que isso traz, os limites que isso apresenta, né, enfim, acho que é para os dois lados, né, tanto a percepção de que essa educação dataficada está longe de ser uma utopia, né? No máximo, a gente pode pensar em formas híbridas, né, de educação, sistemas híbridos que conciliam, né, certas práticas presenciais com outras virtuais, remotas, mas simplesmente apostar no virtual, acho que está longe de... Acho que ninguém que passou por essa experiência está vendo nisso uma utopia mais, né? Não é possível. Se é que alguém via, né, essa pessoa já deve estar repensando um pouco mais suas posições. Eu fico pensando também nos pais dos homeschooling. Isso que eu ia falar. Engraçado, essa galera que defendia homeschooling, na hora que jogou os filhos em casa, ficou todo mundo querendo volta da escola. Né? O povo desesperou. Outra questão, né, que eles apontam é sobre que esse modelo seria um novo modelo de uma educação mais personalizada, né, que assume uma relação pedagógica de outra ordem, né? E aí cada aluno ele é objeto de um tipo de vigilância, né, digamos assim, ainda mais exaustiva, e que os autores apontam para o fato de que esse modelo não questiona suficientemente, né, ou não problematiza adequadamente as consequências que isso traz, sobretudo para a autonomia humana, né? Eu fico pensando o que é, né? Assim, porque a gente está falando de educação, né? Uma pessoa que é educada desde sempre num contexto em que ela está sendo vigiada e direcionada e oferecida a ela conteúdos personalizados, etc. O efeito que isso tem, né, na constituição mesmo, assim, na percepção que a pessoa tem do que é o mundo, de como as coisas se apresentam, né, de que tudo, imagina, tudo que chega para você parece que foi moldado para atender, digamos, certas especificidades suas, né? Isso tem um efeito, né, curioso, que talvez seja maior do que a gente imagina, né, de concepção do que é o mundo, de que é viver em comum, do que é compartilhar coisas, do que é ter que dividir uma experiência em comum com outras pessoas, né? Parece que não, parece que o tempo inteiro você tudo é feito para você se conceber como um ser assim que tem que receber coisas completamente personalizadas, né, direcionadas especificamente para vocês. Aliás, depois na frente do texto eles vão repetir com todas as letras que isso não se trata de personalização, mas aqui eles estão usando o termo personalização, educação personalizada, né? Embora eles coloquem entre aspas justamente porque eles têm uma percepção crítica do uso desse termo. Bom, ainda no capítulo 5º, estou passando muito rápido, vem a parte das batalhas, né, legais, em defesa da proteção, vamos dizer assim, desse mínimo de integridade do sujeito. O direito, então, seria um desses locais de resistência para proteger a integridade subjetiva, né? Aqui
eles vão retomar essa tradição de pensar a privacidade em termos assim negativos, né, uma concepção negativa de privacidade, negativa no sentido de privacidade como um instrumento de mera proteção, né, uma barreira contra uma invasão externa dentro da nossa intimidade, dentro daquilo que é o nosso eu, né, que deve ser, então, protegido e tal. Então, o direito à privacidade funcionaria como se fosse um direito que impõe barreiras, né, que impõe uma fricção, né, uma dificuldade para que algo invada a nossa esfera íntima, digamos assim. Eu, particularmente, não sei se a gente chegou a falar sobre isso na aula passada, mas esse é um tema que eu discuti recentemente, algumas disciplinas na pós que eu ofereci, junto com o Brunello, que trabalha esses temas, essas questões, noção de pessoa e tal. E a gente estava discutindo a partir do Floride, sobretudo, do Luciano Floride, e eu prefiro pensar a privacidade em outros termos, né? Ou seja, não como uma barreira simplesmente contra invasões externas, mas no sentido mais positivo, né? Como uma construção assim do direito voltada para uma certa para criar um ambiente, digamos assim, no qual o sujeito possa, de uma maneira menos contaminada, menos distorcida, ter um papel na produção de si mesmo, né? Ou seja, que ele possa ter um papel na constituição de si, né? E, portanto, o direito protegeria mais o processo de produção subjetiva do que uma certa, digamos, um certo lugar puro do sujeito contra invasões, né? Então, eu pensaria mais a função do direito, né, no campo da privacidade, mais como algo voltado para entender que há um processo de produção subjetiva. Não existe um sujeito com sua essência a ser protegido. Existem sujeitos em produção, se constituindo de diferentes formas, né? E o que o direito tem que entender é como esse processo pode ser corrompido e o resultado dele gerar sujeitos alienados nesse sentido de que eles não puderam, digamos assim, participar desse processo de constituição de si de uma maneira minimamente autônoma, né? De uma maneira minimamente saudável, né? Então, eu prefiro pensar assim, porque isso evita partir de um essencialismo em relação ao sujeito como ponto de partida, que é o que na minha opinião, esses autores aqui, o Coudray, né, e o Mejias, acabam caindo, né? Ou seja, no final das contas, a gente tem que proteger um mínimo de integridade do self, né? Como se existisse uma base essencial, fundamental, que impõe uma espécie de barreira que não pode ser ultrapassada, né? E por aí vai, né? Eu acho que nesse ponto, assim, eu não acompanho muito eles, não. Eu prefiro pensar de outra forma, assim, o direito à privacidade. Bom, mas não sei o que vocês acham, né? Tem um livro, inclusive, que eu acho muito interessante sobre isso, não sei se eu comentei no último encontro, eu comentei, a gente até compartilhou aqui, né, o Alienation, né, da Rael Yeg, né, uma teórica que trabalha esse tema, né? Enfim, esse é um livro que me influenciou muito a repensar e a colocar isso em outros termos. Bem, depois, no final aqui, um comentário que eu queria fazer na página 180, né, os autores, eles, falando desse contexto do direito como uma ferramenta de resistência, eu acho que isso a gente tem sempre que colocar um pouco uma série de perguntas, né? Até que ponto o direito é uma ferramenta de resistência, para começar, e não uma ferramenta que insistentemente parece agir no sentido de acomodar as coisas, né? Nunca resistir propriamente, mas permitir. E nesse sentido, o direito é, sim, um espaço no qual diferentes interesses entram em conflito, né? Atuam, etc., né? Então, eu não vejo também no direito, nesse sentido, né? Como talvez certas perspectivas críticas do direito fazem, às vezes, né? Simplesmente um instrumento a serviço do capital, simplesmente um instrumento a serviço dos dominantes, né? Das classes ou dos grupos dominantes. Eu não vejo o direito simplesmente como isso, né? Claro que ele é isso, em grande medida é isso e tal, mas eu vejo como um espaço de conflito. Então, há também, dentro do direito, locais que a gente pode identificar como locais de resistência. Só que me parece que, no final das contas, o que o direito faz é muito mais uma acomodação. É como se fosse preciso manter esses interesses dominantes, mas eles se acomodassem de certa maneira, e aí algumas concessões são feitas e tal, mas sempre um esforço de acomodação. Eu nunca vejo o direito como um espaço de resistência mais plena, né, efetiva, sobretudo contra modelos de negócio hegemônicos, né, que são aqueles que detêm a maior parte do poder econômico, etc. Não é o direito que vai fazer isso, né? Nunca foi, na minha opinião, né? A gente nunca vai encontrar no direito um espaço para fazer frente aos interesses mais fortes e dominantes, né, numa sociedade, né?
isso vai passar por fora do direito, isso é uma via revolucionária, uma via subversiva, etc. Agora, por dentro do direito, o que eu vejo são possibilidades reformistas, de acomodação, de digamos, de ceder uma coisa aqui, obter uma pequena vantagem ou um ganho a colar, mas sempre na ordem da acomodação, né? Então, por exemplo, na GDPR, né, que é um tema que o texto vai trazer, né? No final da página 180 eles falam disso, né, que permanece ainda, né, não está muito claro ainda até que ponto uma lei como a GDPR teria um potencial disruptivo, assim, né, de colocar por terra o colonialismo de dados. Porque ela muda, de alguma maneira, as regras, mas será que ela representa realmente uma ameaça ao colonialismo de dados? Será que ela representa realmente um freio, assim, um impeditivo a esse modelo de negócio? E eu acho que a resposta é não, né? A resposta claramente é não, né? A GDPR não é essa resistência no sentido forte, ela é uma acomodação, né? Ou seja, ela é mais um exemplo disso que eu estou chamando de uma acomodação jurídica, né? No qual certos interesses são reconhecidos, são de alguma forma tutelados e tal, mas no final das contas o modelo de negócio vai seguir firme e forte, até melhor, num certo sentido, porque com mais segurança jurídica, né? Então, não vejo, né? E acho que a resposta seria essa, né? Não sei se alguém tem uma percepção diferente, mas eu acho difícil acreditar que a GDPR vai acabar com o colonialismo de dados ao impor aqueles mecanismos que ela impõe, por exemplo, com necessidade de consentimento, não sei o quê. Como a gente viu, a própria noção de consentimento é completamente esvaziada, né, nesse contexto, né? Então, tipo, mais uma vez o direito vindo com uma resposta, assim, que é uma resposta puramente formal, que a gente sabe que na prática não é disso que se trata, não há propriamente consentimento, né? Outro exemplo que é trazido aqui é o marco civil da internet, né? O Brasil entrando aí, né? O Brasil já foi um lugar onde a gente propunha leis inovadoras, né? Assim, e que o mundo discutia, né? Como um exemplo de inovação. Mas, enfim, no caso do marco civil da internet, mais uma vez também o texto ressalta isso, né? Uma declaração formal sem uma eficácia, que aliás é típico do Brasil, né? Acho que assim, a gente faz uma lei muito bonita no papel, mas veja bem, né? Não é exatamente o que se passa. O texto ainda diz, né? Talvez seja ingênuo, né? Esperar que as instituições legais, né? Em sociedades de mercado como a nossa, né? Que seja um lugar no qual a gente possa, né, digamos assim, de onde vai sair uma resistência geral à expansão do capitalismo, etc. Né? E, de fato, a pergunta é essa, né? É ingênuo esperar uma solução meramente jurídica. Né? Então, mais uma vez, os autores têm toda a razão. Né? Nunca foi no direito que veio, né, esse tipo de mudança radical, né, e resistência aos interesses dominantes, e não vai ser agora que o direito vai fazer frente aos maiores interesses da forma atual assumida pelo capitalismo. Né? Assim, eu acho que nesse ponto não resta muita dúvida. Né? Deixa eu ver o que mais. Na página seguinte, a ideia de que a privacidade precisa ser repensada. Eles citam o trabalho da Mireille Hiddelbrand, que eu acho um trabalho muito interessante. Eu cheguei a ler uns 2 livros dela algum tempo atrás. Inclusive aqui no grupo de estudo a gente discutiu algum texto dela. E acho que, deixa eu ver se tem mais algum ponto. Aqui, ó, na página 183, aqui eu achei curioso, porque eles estavam o capítulo inteiro com uma concepção de privacidade que me parecia essencialista, mas lá na página 183 eles mesmos questionam essa concepção. Eles dizem assim, ó, alguns sugerem, né, que o self não tem digamos, um core, né, um núcleo, né, um coração, assim, um centro pré-cultural autônomo a ser defendido, né? Não existe o núcleo do eu, do eu, né? Mas então o que o próprio self e a privacidade, a autonomia seriam pensados em termos puramente relacionais, né? Não contendo nada essencial, né?
E aí, né, a pergunta seria, o que exatamente deve, então, ser protegido? Né? Se não existe esse core, né, esse núcleo duro a ser protegido, o que exatamente a privacidade protege? Né? E aí entra o que eu acho interessante, o processo de constituição de si. Né? Ela protege-se, digamos assim, um modo de agir, uma prática que envolve tanto uma relação do sujeito com os outros, né, que são parte desse processo de constituição de si, como consigo mesmo. Né? Então, é isso, né, um determinado processo e uma prática que deve ser protegido. E não é isso que os autores vão dizer, eles vão dizer o seguinte, tem variações culturais, etc., mas eles entendem que, apesar da variação e tudo, o self, a gente pode detectar nele uma noção mínima de integridade, né? E que, portanto, seria o core, né? Seria esse núcleo que põe uma espécie de linha vermelha a partir da qual não é possível avançar, né? Sem comprometer radicalmente a integridade do sujeito. E aí, essa linha que, de alguma maneira, o colonialismo de dados estaria avançando. Né? Então, é como se todos nós fôssemos afetados de diferentes maneiras enquanto sujeitos, mas o core, né, o nosso núcleo ainda, o nosso mínimo de integridade ainda não tivesse sido atingido. E agora, finalmente, ele se encontra ameaçado, né, por esse novo modo, né, essa nova fase assumida pelo capitalismo. Bom, essa é uma pergunta que eu deixaria em aberto. Assim. A minha resposta, eu não gostaria de pensar por essa via, mas não deixa de ser interessante pensar que, de alguma maneira, a rota assumida pelo capitalismo contemporaneamente, por meio disso que está sendo chamado de colonialismo de dados, que isso traz novos riscos, novas ameaças, e que talvez o sujeito esteja sendo ameaçado de uma maneira completamente diferente, né? Que não seja simplesmente equivalente às formas experimentados no passado. E outro ponto que os autores defendem, aqui eu concordo plenamente com eles, é que a noção de autonomia seria profunda demais para ser tratada simplesmente em termos de direitos, né? Ou seja, em termos jurídicos. Né? A autonomia, talvez ela não possa, né, ser formulada simplesmente nesses termos. Né? Existe talvez, né, eu estou lembrando da Antoinette Rouvois, por exemplo, quando ela aponta para isso, para a questão da autonomia, e ela defende que isso seria um metadireito, ou seja, isso não é propriamente um direito, é uma espécie de direito que antecede, fundamenta o exercício de qualquer outro direito, né? Uma espécie de pressuposto do direito. Né? Então, de fato, eu acho que a autonomia é algo que não dá para a gente formular isso em termos simplesmente de um direito à autonomia. Né? A própria noção de direito pressupõe autonomia. Né? Então, isso não é um direito entre outros. Não é? Isso tem essa diferença, né? Essa dimensão, vamos dizer assim, para usar o termo correto, né? Transcendental. Ou seja, isso é uma condição de possibilidade para o direito. Né? Então, é um metadireito. E, por fim, o último ponto aqui desse capítulo fala do desmantelamento do sujeito, né? Que o colonialismo de dados, ele funciona desmantelando a integridade mais básica do self, dissolvendo as suas fronteiras, e, em última instância, isso não permitiria mais que o self fosse um self, né? Ou seja, o eu se desintegraria, né? Digamos assim, ele perderia a sua unidade, seus contornos, né? E sua autonomia, né? Mínima, né? Digamos assim. Né? Ele não seria mais um agente, né? Para usar um termo próprio, né? Ou seja, capaz de ação espontânea, né? De autodeterminação. Ele seria completamente dirigido, né? por essa lógica da vigilância, né? E depois do data, né? Driven, né? Desse direcionamento por meio de dados. Bem, esse é um ponto interessante, né? E aponta para todo tipo de cenário distópico, como a gente já tratou aqui das outras vezes, né? Bem, se vocês não tiverem mais comentários sobre o capítulo 5º, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, acho que a gente pode ir para o 6º, e para a gente ter tempo também no finalzinho de tecer comentários mais gerais sobre o livro, né? Aliás, já antecipo, né? A minha percepção do livro foi extremamente positiva, né? Ou seja, obviamente eu já quis ler esse livro porque eu tinha visto o artigo que eles publicaram, né? Resumia alguns argumentos, e que despertou meu interesse, né?
E também vi outras referências, né? São autores que estão sendo lidos, né? Por diferentes pessoas, né? E tal. Mas eu confesso que o livro até me surpreendeu positivamente, ou seja, eu acho que eu sabia, claro, que o livro ia trazer mais coisas do que o artigo, mas o artigo, eu não tinha ficado tão convencido com o artigo, né? Com a ideia do colonialismo de dados. Eu só achei aquilo, legal, tal, mas sei lá, né? O povo exagera e tal. Aí eu resolvi, mas enfim, vamos ler o livro, né, e tudo. E eu confesso que eu fiquei mais convencido, assim, ou seja, eu não vi neles um tipo de... Sabe aqueles teóricos que às vezes querem defender teses bombásticas demais, né, mas que são mais polemistas, né, que ficam levantando polêmica, mas sem oferecer muito, né, sem trazer muito conteúdo, né? Eu não tive essa impressão, né? Ou seja, eles têm teses que são polêmicas aqui, né? Tem coisas que eu talvez não concorde, mas assim, de maneira geral, achei eles muito consistentes com os argumentos deles, inclusive tentando assim evitar uma postura mais ingênua, né? Apontando para em que medida, até que ponto o argumento funciona, né? Então eu gostei, achei realmente um trabalho que tem bastante a acrescentar, né? Porque a minha ideia inicial era isso, né? Eu tinha percebido no trabalho da Zuboff, que era também um excelente trabalho, mas eu tinha percebido uma lacuna ali, que era o tratamento dessa visão do Sul, né? De ficar muito centralizado nos Estados Unidos, como ela descreve o que foi a experiência do capitalismo industrial, por exemplo, é completamente inadmissível para quem teve uma experiência periférica, né? Como a brasileira, ou como de vários outros lugares do mundo. E esses autores trazem uma perspectiva que, nesse sentido, realmente permite complementar, né, trazer mais elementos sobre isso. Marco, Pois não. Só um apontamento, é porque eu estou lendo Habermas, um livro, acho que é de 62, Mudança Estrutural da Esfera Pública. Né? E aí tem esse quase um término da esfera pública, né? Uma problemática nesse sentido, e eu achei interessante essa parte desse perigo da esfera privada, né? Tanto do privado quanto da interioridade, porque você pensa numa linha, né, se constituiu, se tinha uma esfera pública, uma privada, se perde essa esfera pública, e agora até esse mínimo, que não se sabe bem o que se coloca como a perigo. Né? Então, Não. Interessante você falar do Habermas, desse livro. Esse livro foi a tese, né, de habilitação dele. E é um livro que tem um negócio assim que eu acho interessante. Assim, primeiro que ele é bem diferente dos outros livros assim do Habermas posterior, né? Ele tem um trabalho mais tem uma coisa mais histórica, né? Ele fala muito, né, do século XVIII, né, daqueles ciclos, né, os cafés, né, etc. Só que eu vejo nesse livro do Habermas uma coisa meio nostálgica de uma espécie de esfera pública que teria vivido um momento, digamos, de realização ali nos cafés londrinos, digamos assim, e que depois foi se corrompendo de diferentes formas. E aí o Habermas depois vai formular isso, né, na ideia, né, da colonização do mundo da vida, né, que vai ser uma tese envolvida, sobretudo na teoria do agir comunicativo. Mas é interessante porque ali há uma percepção, né, de que há uma certa um comprometimento desse espaço público, né, que caracterizou, que teria caracterizado, de certa maneira, um projeto, né, um projeto moderno, né, um projeto liberal, né, que depois ele foi sendo corroído de diferentes formas, né, basicamente pelos dois sistemas, né, que o Habermas vai escrever lá no Agir Comunicativo, que é o mercado e o poder, né, e aí o Estado, né, basicamente o mercado. Que vão corromper essa possibilidade. Mas, enfim, eu não, assim, essa tese do Havas já me interessou muito. Hoje eu não sei se eu não concordaria muito com ela, porque eu vejo uma coisa meio nostálgica. Depois, aqui nesse capítulo, inclusive, sexto, a gente vai ver alguns momentos, eu vou apontar para eles, em que eu sinto algum tipo de nostalgia, né? Ou seja, uma nostalgia no seguinte sentido: a gente tem que impedir que a autonomia que temos e que nos define como humanos, livres, etc., que isso se perca, né? Como se nós tivéssemos algo de muito importante que foi, sei lá, que nos define, que conquistamos,
e que como se o mundo fosse melhor, né, já essa coisa de tempos dourados, né, e que vão se perder e por aí vai, né? Eu tenho algumas passagens aqui que eu quero apontar para elas. Não que a gente não corra risco de grandes perdas, né, de derrotas, né? Enfim, claro que sim, aliás, é o que mais acontece hoje, mas, além disso, eu sempre vejo com desconfiança essa coisa de achar que a gente já foi grandes coisas, né, que já houve grandes realizações e por aí vai. Bem, vamos partir para esse capítulo sexto. Aqui tem uma pergunta inicial no capítulo que parece que ela está sendo reformulada de diferentes maneiras ao longo do capítulo. E a pergunta é o seguinte, que norteia o capítulo: como fazer frente a isso? Né? Como resistir a isso? Que tipo de estratégias, ou táticas, ou modos de ação a gente pode utilizar? E será que basta uma estratégia reformista? Será que dá para a gente simplesmente acomodar as coisas e manter o colonialismo de dados operando e ainda assim resguardar a autonomia humana, a liberdade, a democracia e por aí vai? Né? A resposta dos autores a essa pergunta é bastante clara, né? E eu não sei até que ponto vocês concordam com eles, né? Mas a resposta deles é que não, que as coisas não vão ser acomodadas, né? Ou seja, que, de certa maneira, o colonialismo de dados não é uma espécie de adversário com o qual a gente possa conviver. Ele é algo a ser combatido, né? É preciso superá-lo. Do contrário, não dá para imaginar um mundo democrático com sujeitos livres vivendo sob esse tipo de modelo de negócio, né? Então, essa é a tese, né? E é uma tese forte, né? Ou seja, que é uma certa aposta, a gente pode usar o termo, né? Revolucionária, né? Porque é de revolucionar uma ordem estabelecida, e não uma proposta reformista, ou seja, manter essa ordem e mexer aqui, reformar aquilo ali, muda uma lei a colar, faz um projetinho aí de alfabetização e letramento digital, a galera começa a ter um uso mais consciente e tal, e aí tudo se acomoda, a gente continua e a vida segue, né? Não é isso que eles estão propondo, né? Bom, vamos tentar entender o porquê, né? E quais são, então, as ações que são aí defendidas, né? Bom, então, logo no começo, na página 188, a pergunta é essa. Oi, diga aí. Só interromper, é que no último encontro eu tinha ficado de fazer uma apresentaçãozinha desse capítulo, né, para apresentar agora. Aí você Ô, Igor, prefere que eu desculpa, apresente? eu recebi a mensagem da pessoa que não ia fazer, eu achei que a pessoa que ia fazer Ah, não ia não, mais é fazer. porque A ele hora era que eu do capítulo você ia 5. falar do quinto, Aí, você que vai falar do sexto, né? Então, eu tenho uma eu vou apresentação, falar de você. desculpa que eu estou apresentando Tem. como se não tivesse. Então, Não, pode tomar a palavra. tá bom. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, me vendo direitinho? Eu não estou conseguindo ver vocês, mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem me ouvir, alguma coisa acontecer, vocês me avisam, que aí eu tento entrar pelo celular aí, e aí acho que resolve, tá? Então, vamos começar aqui. O Marco já introduziu muito bem o capítulo. Parece que os autores desse livro têm um ponto de vista bem mais revolucionário do que reformista, né? E aí eles já começam o capítulo, eles falam da crise das big techs e do movimento regulatório que tem acontecido nos últimos tempos aí, várias tentativas de regulação das big techs, do universo digital, do colonialismo de dados no geral, só que eles falam que essas regulações elas não tocam no ponto principal, que o colonialismo de dados ele é a construção de uma ordem econômica e social baseada na extração de dados, baseada nas relações datificadas. Aí eles começam o capítulo, então, desse modo, e aí, em seguida, eles fazem um pequeno resumo do que eles falaram no livro até agora. Então, eles falam no prefácio, eles introduzem o colonialismo de dados no setor de quantificação social. Aí, no primeiro capítulo,
eles entram no duplo processo de renovação do colonialismo, por um lado, e de expansão do capitalismo, por outro, através da apropriação da vida humana em si mesmo. E ainda com relação a esse primeiro capítulo, eles entram nos detalhes também das ideologias que existem por trás do colonialismo de dados, a ideologia da conexão, a ideologia da datificação, da personalização, do dataísmo, né, da inevitabilidade do colonialismo de dados. Aí depois eles resumem o capítulo 2º, que é o do Império da Nuvem, construção de um capitalismo sem limites. Então, nesse capítulo, eles falam que no colonialismo de dados, a gente tem a vida humana e a tecnologia digital implicadas entre si, ambas em uma relação a serviço do capitalismo. Então, tanto a vida humana quanto a tecnologia digital a serviço do capitalismo. Capitalismo que ele não teria limites. Nesse colonialismo de dados, ele estaria superando todos os limites do espaço, da profundidade, que estão entrando de forma mais profunda possível aí na nossa vida, nos nossos pensamentos, né, no nosso cotidiano, e não teria limites também no tempo. Em seguida, eles vão falar do capítulo 3º, aí eles fazem um paralelo entre o colonialismo histórico e o colonialismo de dados. Eles entram nos 4X's, que é exploiting, que é explorar, de retirar, né, de extrair as coisas dos outros. Tem o exploring, que é o explorar, de descobrir. Tem o exploiting, exploring. Tem o exterminating, de exterminar. E só um minuto, não anotei. Não. Expand. Oi? Isso. Expand. Isso mesmo. Então, aí tem esses 4 X, um trocadilho também em inglês com a palavra axis de eixo, são os 4 eixos, né, do colonialismo histórico. E aí eles, nesse capítulo 3º, como eles relembram aqui, eles falam desses 4 eixos num contexto aplicado ao colonialismo de dados. Então, a diferença, né, eles apontam algumas similaridades e diferenças entre o colonialismo histórico e o colonialismo de dados. E aí, por exemplo, enquanto no colonialismo histórico esses processos aconteciam, né, a apropriação em geral acontecia por cima de recursos naturais e trabalho, então a ideia era se apropriar de recursos naturais e trabalho da forma mais barata possível. Hoje, no colonialismo de dados, a apropriação, esses processos recaem sobre os dados sociais. Então, a ideia é conseguir os dados sociais de forma mais barata possível, entre aspas, né? Até, se a gente for pensar em custos financeiros, na maioria das vezes é até gratuito. Igor, só um comentário, assim, tem uma questão que eu queria colocar sobre essa parte, mas, assim, eu vou sugerir de você, por exemplo, essa parte que ele está retomando, né, o que ele falou anteriormente, eu acho que você não precisa entrar muito em detalhe, não, senão a gente não vai conseguir chegar até o final do capítulo e nem falar sobre o livro de uma maneira geral, assim. Passa mais rápido por isso e pega, assim, as questões, como que eles tentam sintetizar isso aqui no final do livro, assim, tenta fazer um esforço, assim, para a gente conseguir avançar mais no debate, né? Eu queria só apontar para uma questão, né? Por exemplo, quando ele fala dessas ideologias-chave aí para entender o colonialismo de dados, eles falam que isso, de certa maneira, produz como resultado algo que transcende os diagnósticos feitos anteriormente em relação ao neoliberalismo, né? Isso vai além do neoliberalismo.
E aí uma coisa que eu me pergunto, né, eu perguntaria para vocês também, até que ponto isso é neoliberalismo, né? O colonialismo de dados é uma expressão da racionalidade neoliberal, e até que ponto isso vai além, né? Até que ponto isso é algo mais, né? Isso porque quando eu falo racionalidade neoliberal, eu não estou me referindo simplesmente a uma doutrina econômica neoliberal. Eu estou me referindo ao neoliberalismo tal como Foucault, por exemplo, lá no Nascimento da Biopolítica se refere ao neoliberalismo, como a Wendy Brown vai falar, como o Dardot e Laval vão tratar, etc., que tem mais a ver com uma racionalidade que tem uma dimensão existencial, ou seja, no final das contas, o neoliberalismo ele está ligado à produção, constituição de um certo sujeito, inclusive, um sujeito que vai investir em si mesmo, que tem a forma de empresa, né, que se vê como algo que precisa ganhar capital humano para poder concorrer, né, numa lógica aí, concorrencial no mundo e tal, para ser bem sucedido, né, e tal. Então tem uma dimensão, assim, uma racionalidade própria, né, e eu acho que essa racionalidade permanece, né. Tem um capítulo novo, mas eu não sei até que ponto isso deixa de ser próprio da racionalidade neoliberal. Parece que ela ganha essa dataficação nada mais é do que um capítulo a mais nessa obsessão por se tornar cada vez mais produtivo, cada vez mais controlado, a ponto de você entregar resultados cada vez melhores, né? A pessoa que tem sua vida toda direcionada por esses aplicativos, por esses dados, etc., é como se isso nos tornasse mais eficiente. No final das contas, é uma obsessão por se tornar o mais eficiente possível, né? Ou seja, eu não vejo isso como algo além do neoliberalismo, talvez como a sua realização máxima, né? Ou seja, a gente se torna tão produtivo que a gente perde a dimensão humana, né? Ou seja, a gente vira algo completamente direcionado. Pois é, pois é. Continuando, então, ainda sobre o capítulo 3º, ele vai começar, então, a falar dos autores pós-coloniais e decoloniais como uma tentativa, né, como uma fonte de inspiração para poder pensar em contra-presentes, né, em Isso é um presentes. ponto importante. Eu adorei esse termo, contra-presentes, que, né, Pois é, seriam... esse ponto eu achei importante, ou seja, e é interessante os autores lembrarem do pensamento pós-colonial e decolonial, porque não se trata simplesmente de fazer uma contra-história, ou uma denúncia, né, daqueles que foram os invasores, né, etc, etc. É mais do que isso, é construir uma compreensão, né, de mundo, uma visão de mundo alternativa, ou seja, não é só condenar a visão de mundo colonial, né, europeia, é mostrar que existem outras, né, alternativas, né, de constituição social, de projetos, de mundos possíveis e por aí vai, né? Então, se tem algo potente no decolonialismo, não é a crítica que faz a concepção europeia de civilização, né, de progresso. Isso é uma parte, né, parte, digamos, de denúncia, mas o mais potente é imaginar e apontar para essas alternativas outras, né, que tudo aquilo que foi silenciado, né, tudo aquilo que foi desprezado, reprimido, né, inferiorizado, que isso apresenta, né? Isso não é simplesmente um outro, isso não é simplesmente algo contra, isso é algo outro, né? Isso que eu acho interessante da gente considerar. Exatamente, até para usar um termo de Agamben, é um jeito de apontar outras formas de vida diferentes daquelas pregadas pelo colonialismo, tanto histórico, no caso dos movimentos decoloniais, quanto o colonialismo de dados aqui. Então, depois de apresentar, né, o colonialismo de dados nesses 3 primeiros capítulos, nos próximos, no 4º e no 5º, os autores eles vão falar mais a respeito das consequências desse colonialismo de dados no âmbito social. Então, no capítulo 4º, eles falam do esvaziamento social, o surgimento de um novo conhecimento social, que é o que eles falam do social caching, e eles trabalham bastante essa epistemologia, esse modo de conhecer o mundo do colonialismo de dados, falam das novas e antigas formas de desigualdade e injustiça que se somam
né, uma às outras. E aí, no capítulo 5º, eles falam da perda da liberdade e da autonomia. A gente até estava discutindo agora há pouco, acho que não faz todo sentido eu entrar tão a fundo. Então, no final disso tudo, eles fazem um resumo, falam que o colonialismo de dados é uma combinação de 6 forças. A primeira seria uma infraestrutura tecnológica, segundo, uma ordem social, terceiro, um sistema econômico, quarto, um modelo de governança social, e aí eu até acho que daria para usar também o termo político, um modelo de governança político, no sentido Foucaultiano da palavra política, né, que não se resume apenas à política institucional. O quinto seria uma racionalidade prática, e o sexto seria um novo modelo de conhecimento, uma nova epistemologia. Então, esses seriam os 6 elementos, as 6 forças combinadas aí, que constituem o colonialismo de dados. Então, antes de eu passar para o próximo ponto, algum comentário a respeito desse? Alguém quer falar alguma coisa a respeito aí? Professor Marcos, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que a gente pode avançar, assim, só que esse resumo que eles fazem, nesses 6 pontos, né, eu acho que ajuda a entender a complexidade da questão, né, ou seja, tem uma dimensão política, uma dimensão social, uma dimensão econômica, uma dimensão epistemológica, né, epistêmica, enfim, e tudo isso está relacionado, né, então acho que isso ajuda a entender um pouco a dimensão, né, da coisa, né, os diversos, né, enfim, domínios em que isso toca. Exatamente. Então, aí na próxima parte, passando então para o tópico seguinte, táticas não são suficientes. Nesse tópico, eles apontam que o colonialismo de dados é um problema coletivo, então meras resistências individuais em si, elas acabam não sendo suficientes. Não adianta nada eu simplesmente chegar e falar: olha, vou sair do Facebook, vou sair do WhatsApp, vou sair do Instagram, vou sair de todas as redes sociais. Isso, tipo assim, isso pode ser excelente para o ego, né? Você pode falar, vou pensar que realmente está fazendo alguma coisa, mas na prática, como um jeito de resistência ao colonialismo de dados, sozinho isso não basta, é preciso articular práticas, é preciso de práticas coletivas. Eles insistem bastante também no ponto de que as resistências elas devem abordar o tudo. Então, devem ser resistências pensando em toda a estrutura, toda a ordem social e econômica que o colonialismo de dados constrói, e não apenas uma parte. Então, eles até chegam a fazer uma crítica das resistências parciais, mas à frente eu vou falar disso. E só um comentário. Oi, Igor, só um comentário, assim. Eu acho que aqui, esse ponto eu concordo muito com eles, é uma coisa que eu acho que as pessoas entendem mal, né? Quando se fala que a luta tem uma dimensão coletiva, que ações individuais são insuficientes, isso é visto como se fosse uma crítica a quem faz ações individuais. Não, esse heroísmo é louvável, muito bonito, etc. Mas a pergunta é pela eficácia desse tipo de ação, né? E os autores aqui têm uma clareza muito grande de que é insuficiente, essas soluções são extremamente parciais e são insuficientes, né? E eu vejo isso para todo lado. Eu me lembro recentemente um texto do Paul Preciado, até que, aliás, gostei muito, mas quando começou a pandemia, ele publicou um texto e tal, e no final ele propunha que a gente desligasse os aparelhos celulares. Eu falei, não, que tipo de solução é essa, sabe? Primeiro que a gente, ainda mais agora, mais do que nunca, a gente depende justamente da internet para fazer o básico, inclusive de socialização e tal. Você vai desligar o celular? Você dá para acreditar que as pessoas vão desligar o celular e isso vai resolver algum problema? Primeiro que não vão desligar, segundo que não resolve, né? Então, eu não embarco nesse discurso da solução simplesmente via o offline, vamos dizer assim, vamos nos desconectar. E aqui os autores dizem isso claramente, né? Ou seja, eles não estão defendendo uma desconexão do virtual, da internet, pelo menos não em termos imediatos, ou seja,
Não dá para defender que esse é o primeiro passo, vamos desligar o celular. Assim, isso é se privar de uma série de coisas. Eles apontam para uma coisa assim, importantíssima, nós somos cúmplices disso, né? A gente participa disso, a gente precisa disso, a gente está fazendo isso. E não dá para culpabilizar as pessoas por estarem vivendo no mundo que é um mundo que foi construído, que existe. Agora, o que a gente pode, e aí eu acho que a aposta deles é interessante, é aquela coisa de romper ou de quebrar algo, de transformar, usando, né, fazer isso por dentro, né, ou seja, quebrar por dentro. Né, ou seja, você não precisa parar de usar a internet para poder mudar a lógica de apropriação de dados, você pode fazer uma mudança rompendo por dentro, né? Ou seja, né, quando eu digo romper por dentro, né, significa que você não vai simplesmente acomodar, você vai mudar radicalmente, só que você vai fazer isso sem exigir, né, como se, porque eu acho que essa coisa de esperar que as pessoas se desconectem da internet é como se não houvesse um custo, como se não houvesse uma perda. Imagina, a desconexão das pessoas hoje significaria um caos social, sabe? Não é só uma perda, né, de um para um ou outro, significaria milhões de pessoas sem renda, sem condição de socializar. Isso não é uma solução, assim, não me parece uma aposta que você possa fazer com o mínimo de responsabilidade, né? Eu até entendo que a gente precisa apostar no novo, etc., mas não é dessa forma, né? Perfeitamente. E nesse ponto eu acho que cabe ressaltar também essa crítica que eles fazem às resistências parciais, ela não deve ser interpretada como uma crítica antipática, como um freio, assim, como uma coisa que, tipo assim, a pessoa fala, tá criticando o que eu faço individualmente aqui, então não vou fazer nada. Não, pelo contrário, ele até fala que essas resistências parciais, essas resistências individuais, elas podem ser rearticuladas de um modo que elas consigam abordar tudo, que elas consigam fazer parte, né, dessa luta maior que aborde tudo, mas que elas em si não são suficientes. Mas, enfim, então os dois autores, eles falam da inconveniência, né, de se voltar contra essas estruturas em que a gente vive, que isso é normal, esse desconforto, essa sensação esquisita de, sei lá, de não pensar mais de acordo com a epistemologia do colonialismo de dados, né, de fazer as coisas diferentes, essa sensação ela é normal, mas ela não deve, segundo os autores, e aí eu concordo plenamente com eles, esse desconfortozinho ele não deve ser uma desculpa para que não sejam adotadas soluções efetivas, soluções que abordem todos, para que sejam adotadas só as soluções parciais. Ele é normal e a gente, enquanto pessoas que estão tentando superar o colonialismo de dados, tem que aprender a lidar com isso nessa luta. Então, alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso também? Aqui só um comentário sobre isso, né? Uma formulação que eles fizeram que eu gostei muito boa é essa, né? De que o objetivo é imaginar, né, a oposição mais radical à ordem que existe, enquanto inevitavelmente continuamos vivendo nela, né? Ou seja, eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Ou seja, não é porque a gente permanece vivendo dentro de uma determinada ordem que a gente não pode construir, imaginar oposições radicais a essa mesma ordem, né? Que eu vejo isso como um típico fogo amigo que existe entre movimentos progressistas, né, e tal, é aquela coisa do mas você está falando mal da Google, mas você usa, né, os aplicativos da Google. Mas por que isso tem que ser necessariamente uma contradição? Não sei se está entendendo? Como se a pessoa, pelo simples fato de eu estar usando aqui o Zoom, por exemplo, a gente não pode tensionar, criticar, organizar, fazer uma oposição radical a esse modelo de apropriação de dados, né? Peraí que eu vou precisar atender aqui. Continua então, Igor, que é o negócio da banca lá. Então, é exatamente isso. Na verdade, isso é meio que uma
falácia, colocando apenas duas opções, né? Colocando como se fosse tudo ou nada, como se eu, utilizando o Zoom ou alguma outra rede social, tivesse que aceitar tudo que o colonialismo de dados traz aí de ideias, de modo de ver o mundo. E, na verdade, na prática, as coisas são realmente bem mais complexas que isso. Então, realmente é possível os autores, e aí eu concordo com eles, enquanto a gente vive dentro dessa ordem, a gente pensar essas resistências por dentro mesmo, de dentro dessa ordem, já que não tem como a gente viver fora dela, pelo menos enquanto ela existe globalmente. Em seguida, então, os autores vão entrar em críticas a respeito dessas soluções parciais. Eles vão falar da alfabetização digital, vão falar das iniciativas de legislação e regulação, vão falar do hacktivismo e de outras formas de ativismo civil, inclusive alguns experimentos decoloniais, pós-coloniais. E eles tocam bastante nesse ponto, né, de que esses experimentos, essas outras formas de resistência, elas podem até ser um ponto de partida, mas que elas têm um efeito limitado, uma eficácia limitada em si. Então, elas não podem ser tudo, caso se deseje realmente sair do colonialismo de dados. Antes de eu ir para o próximo tópico... Já que você terminou esse ponto, eu queria falar uma coisa sobre aqui que eu acho interessante, né? Aliás, primeiro eu queria pedir desculpa por atender aqui, mas é que eu sou o coordenador lá da monitoria, hoje é o dia das bancas e os caras... um professor que estava terminando uma banca, tinha que tirar uma dúvida, então por isso que eu deixei ligado, porque eu sabia que podia aparecer alguma coisa para eu ter que resolver na hora, mas era simples. Aqui, assim, basicamente, o argumento deles é esse, que a gente precisa construir uma visão mais ampla da resistência, e o objetivo deles, né, eles deixam claro, não é negar essas iniciativas parciais ou recriminá-las, né, e falar mal delas e tal, mas é atentar para os limites que elas possuem. Basicamente isso. Olha, tudo bem, se a gente está fazendo tudo isso, é legal e tal, mas convenhamos, não vai ser suficiente, né? Eu acho que a constatação é essa, né? E os os 3 exemplos que eles trazem são o letramento, ou a alfabetização digital, né? As leis, né, as mudanças legislativas e o ativismo, né, o ativismo, sobretudo o hacktismo, né, o movimento hacker, né, e eu concordo plenamente com os autores nesses 3 exemplos, né, eu acho que são bons exemplos, né, assim, obviamente eu não sou contra nenhum deles, né, assim, em princípio, não se trata de ser necessariamente contra, mas de entender o que eles podem oferecer, né, eu acho que por exemplo, letramento digital, né? Basicamente o que os autores estão dizendo aqui, que é eu acho que até que eles pegaram meio pesado, né? Como se fosse uma perfumaria meio reformista, assim, né? Que nunca vai mudar as coisas na radicalidade que precisa ser mudada, né? Tudo bem, né? De fato, né? Parece que a aposta em alfabetização digital é aquela típica coisa de quem não quer entrar na briga, né? E fala assim, não, a gente vai construir novas gerações mais conscientes, né? A via de transformação tem que ser pedagógica, digamos assim, né? É muito bonito, mas não vai ser, não é suficiente e não basta, né? O outro, do direito, nem se fala, a gente já conversou sobre isso, né? E esse do hacktismo, né? Do hacktivismo, né? Enfim, do movimento hacker, eu achei o argumento deles interessante, né? Porque ainda esse movimento, sim, ele até tem, do ponto de vista da sua pauta, vamos dizer assim, do que ele coloca em pauta, uma radicalidade muito grande, né? Ele é um movimento disruptivo, né? Vamos dizer assim, na sua potência. Só que ele traz uma negatividade muito grande, ou seja, ele é um movimento que é claramente contra o colonialismo de dados de uma maneira bastante radical, né? Contra essa lógica da extração, da vigilância, tudo isso, mas, aliás, para quem não sabe, né, a gente pode definir movimento hacker, né, não é aquela figura do invasor de contas que vai desviar coisas, isso aqui, mas assim, eu, pelo menos, concebo esse movimento como sendo
claramente assim, o lema deles é entender que as máquinas devem estar a serviço nosso, dos usuários, e não nós dominados por interesses específicos, seja corporativos, seja estatais, etc., que fazem as máquinas, de alguma maneira, se voltarem contra os nossos próprios interesses, né? Então, o tempo inteiro que o hacker faz é uma luta contra o código, ou seja, contra a maneira como as máquinas são programadas para impedir que a gente possa exercer uma determinada liberdade e fazer ela servir ao que é o nosso interesse, né? Então, quebrar códigos, né? Quebrar criptografias, né? Impedir que coisas sejam escondidas, que dados sejam roubados, que certas maneiras de agir sejam impedidas por causa de ferramentas tecnológicas e por aí vai, né? Então, a dinâmica do movimento hacker é assim, não é contra o direito, não é contra necessariamente autoridades, assim, mas é contra essas ferramentas que impedem que a gente possa exercer uma liberdade maior nesse domínio, né? Bom, tem uma dimensão disruptiva, mas é aquilo, né? É muito mais uma produção de desordem, né? Um caos, muito mais isso do que um modelo alternativo, né? E eu concordo com eles, né? Quando a gente pensa, e o exemplo deles é o Anonymous. O que é o movimento Anonymous? No final das contas, para começar, ele foi encampado, né? Virou um símbolo também de movimentos de extrema direita, a gente sabe disso, né? O Anonymous é uma coisa que cabe um pouco de tudo. E no final, por que cabe um pouco de tudo? Porque é simplesmente um pouco, para citar o nosso presidente, é contra tudo que está aí, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Os caras estão contra tudo que está aí, né? E aí vale um pouco de tudo, né? Pois é, eu concordo plenamente com essa crítica de que a simples negação de tudo que está aí não é suficiente. A gente tem que pensar também, né, quando está pensando em uma revolução, em algo que os autores propõem aqui, tem que pensar também em construir novas ordens econômicas e sociais. Eu só não concordo tanto que esse tipo de crítica se aplique ao hacktivismo em especial. Eu acho que ele tem uma dimensão criativa, uma dimensão de você brincar, né, com as máquinas, você tentar descobrir novas utilidades para as máquinas que já existem, e entra até um pouco essa coisa de destruir, de recriar, né, na verdade, um sistema por dentro dele, igual de certa forma os próprios autores do livro propõem aqui com relação ao colonialismo de dados. Inclusive, eu acredito que essa dimensão criativa do movimento hacker, infelizmente, algumas vezes acaba sendo apropriada também e usada em favor do colonialismo de dados, assim, uma dimensão criativa em favor do capital e dos interesses dos grandes poderes corporativos. Mas, assim, no geral, eu concordo perfeitamente com as críticas aos movimentos parciais, às soluções parciais. Eu achei que elas foram muito bem feitas, né? Os autores tiveram muito essa preocupação de não ser também uma simples negação dessas soluções parciais, mas de falar que elas precisam ser articuladas de alguma forma na luta do todo. Então, seguindo, uma visão decolonial dos dados. Nessa parte, os autores falam que eles defendem um socialismo de dados, mas que isso não deve ser confundido com estados socialistas, a exemplo da China. Na verdade, o que eles querem com isso é uma rejeição da pretensão universalizante da racionalidade dos dados ou da racionalidade do colonialismo dos dados e uma valorização das escolhas locais sobre os usos possíveis de dados e tecnologias. Então, isso não significa um abandono das tecnologias atuais, isso não significa que a gente tem que voltar a viver na era das cavernas ou que a gente tem que voltar a viver pelo menos na era pré-internet. Isso significa que, para os autores, a gente tem que ter realmente, a gente pode ter realmente essas
tecnologias, mas pensando em outras formas de construção de conhecimento a partir delas, outras formas de usos possíveis que não estejam restritos aos interesses de um pequeno poder corporativo estatal, e sirvam realmente à sociedade. Nesse ponto, então, eles vão entrar no próximo tópico, defendendo a ecologia da vida humana, onde eles vão falar que, vão falar mais uma vez que a ordem emergente do colonialismo de dados é incompatível com a liberdade e com qualquer forma de democracia. E aí eu concordo com eles que essa ordem do colonialismo de dados é incompatível não só com a democracia liberal, como se a gente fosse pensar também numa democracia radical, numa democracia mais direta, que depende bastante também de noções como liberdade, como autonomia, ainda que sejam noções diferentes, noções reconstruídas e não iguais às predominantes atualmente. Só um acréscimo aí, Igor, sobre essa parte, assim, que eles vão sugerir agora passos práticos, inclusive, né, de o que a gente pode fazer e tal. E tem essa tese, né, que eu cheguei a resumir ela no início, né, da nossa conversa aqui sobre esse capítulo, né, aqui ela é apresentada claramente como que a aposta é rejeitar o colonialismo de dados e não se acomodar a ele, né, eles formulam nesses termos, e além disso, né, além de rejeitar, o desafio não é simplesmente dizer não ao colonialismo de dados. O grande desafio que se impõe é imaginar outros mundos, outras ordens possíveis, né? Então, por isso que o movimento hacker não é para ele suficiente, porque ele não faz esse exercício de imaginação de uma outra ordem. Ele é simplesmente um movimento que provoca uma desordem que tem um efeito que é incalculável, imprevisível, né? Então, não é essa também a aposta deles, né? É preciso imaginar essa nova ordem, né? Isso eu acho que é uma questão interessante. Certo. Continuando, então eles vão falar desse ponto que o professor falou, que é importante ter visão e ter imaginação como elementos de saída da ordem emergente do colonialismo de dados. Eles vão falar que no colonialismo de dados existe uma forte relação entre os dados extraídos da sociedade e os conhecimentos construídos sobre essa sociedade. Então, eles levantam algumas questões epistemológicas a partir disso que eles falam. Normalmente, essas questões ficam muito delegadas aos filósofos, mas a gente, caso queira pensar num processo revolucionário, tem que todo mundo pensar nesse tipo de questão. Essas questões são, por exemplo, que tipo de conhecimento a gente está construindo, para que a gente está construindo esse conhecimento, para quem. Acredito que isso tenha sido muito discutido também nesses nossos últimos encontros. O professor Marcos já tocou bastante nesse ponto também, de como essa construção do conhecimento no colonialismo de dados serve a determinados interesses do poder corporativo, estatal, e não tanto interesses sociais. Mais adiante, eles vão falar de como o fluxo de dados atualmente, pela ideologia do colonialismo de dados, o fluxo de dados deveria ser seamless, ou seja, deveria ser desimpedido. Em oposição a isso, eles vão falar do sinfulness, que seria uma afirmação positiva de que o fluxo de dados deve ser impedido às vezes. Esse fluxo de dados ele teria que ser, ou ele poderia ser impedido caso se percebesse que a circulação livre e desimpedida dos dados em determinados casos pode trazer consequências muito negativas para a sociedade como um todo e para os grupos mais vulneráveis em especial. Mas
Acho que a gente pode... Igor, acho que a gente pode ir para essas propostas assim, mais diretas que eles apresentam a partir da página 201, né? Que é a resposta, né? Eles vão encaminhar assim, né? Não é rejeitar a ordem simplesmente, mas sim se perguntar, né? A questão é a seguinte, eu acho que o ponto deles é um ponto interessante. Ordem social sempre vai existir, ou seja, algum tipo de ordem social a gente vai construir. A pergunta é, que tipo de ordem é essa? A quem, né, ela serve, né? E quais são os termos dessa ordem social? Isso é um bom ponto de partida, eu acho, para a gente pensar a questão, porque não é simplesmente ser contra tudo que está aí, mas entender o porquê o que está aí é indesejável, por que a gente precisa de outras ordens. E ao se perguntar sobre esse porquê, a gente vai se dar conta que o que está em jogo é entender qual ordem queremos construir, né? Eu acho que os autores foram muito felizes quando eles citam o Amartya Sen aqui nesse momento, porque o que ele faz de certa maneira, justamente questionar a economia, né? E mostrar como ela compromete certos imperativos éticos, né? Então, é um esforço de humanização da economia, vamos dizer assim. Vão repensar a economia, né? Porque ela pode produzir certos efeitos que são indesejáveis de um ponto de vista ético. A mesma coisa com o colonialismo de dados, ou seja, é preciso radicalmente repensar isso, ou seja, humanizar de alguma maneira o uso que a gente está fazendo da internet, dos dados, etc. Como se esse uso fosse conduzido por um conjunto de imperativos que se voltam contra aquilo que desejamos, né? Então, aquilo que queremos, aquilo que valorizamos, né? Então, acho que essa é a aposta, né? Não é uma aposta contra, simplesmente, mas é de entender o que está aí, o que é possível ser feito, construir no lugar disso. Perfeitamente. Eles vão falar, né, que há uma relação entre injustiça social e injustiça cognitiva, citando o brasileiro Boaventura de Souza Santos. E aí eles vão falar, então, adiante... Ele é português, ele não é brasileiro, não, Boaventura. Olha! Porque ele vem tanto no Brasil, né? Mas, enfim... Pois é. Mas, então, ele vai falar exatamente dessa variedade e complexidade da racionalidade humana. Eu diria até das racionalidades humanas, que a economia destrói. Vai falar da crítica à instrumentalização da racionalidade pelo poder, feita pelo Aníbal Quijano. E aí vai ser colocada, então, a necessidade de uma descolonização epistemológica. Nessa descolonização, ou decolonização, alguns elementos, como a ordem, a racionalidade e a universalidade, eles não são abandonados, mas eles são ressignificados. Há uma rejeição à universalidade absoluta e ao horizonte de totalidade trazido pelo colonialismo de dados. E, em vez disso, há uma valorização da diversidade, da heterogeneidade, do diferente, do outro. Há uma rejeição à associação intrínseca entre a coleta contínua e desimpedida de dados e a racionalidade. Os autores chegam a falar que a coleta desimpedida de dados não é racional. Eu acredito que não dê para afirmar isso, eu acredito que seja racional, mas que é só uma racionalidade possível entre milhares, milhões, que a descolonização epistemológica pode trazer aí para a gente. Só uma sugestão, Igor, que aqui agora, né, nessa parte final do capítulo, eles vão trazer depois vários exemplos assim, de pensadores decoloniais, né, pensamento, né, alternativo, né, etc. Recriar mundos sociais. Eu acho que a gente não precisa entrar no pensamento de cada um deles, né? Eu acho que a gente pode só reter aqui, até porque aqui é feita uma síntese assim, muito rápida, e a gente não vai ter tempo também de explorar cada um deles, mas entender um pouco qual que é a aposta, né? Eu acho que aqui a aposta é que é interessante da gente olhar para ela, né? No final das contas, o que eles estão sugerindo é que nós temos, né, de construir uma
uma visão de uma ordem, uma visão, né, da ordem social alternativa, e o pensamento colonial fez isso em alguma medida, né? Ou seja, ele se esforçou por pensar em outros modos de ser, modos que eram incompatíveis com o projeto colonial, essa que é a questão, né? O modo de vida daqueles povos indígenas, etc., não era acomodável com os interesses coloniais, né, europeus, né, etc., né, e com o modo de vida capitalista. De certa maneira, o que a gente está lidando aqui agora é com uma outra investida colonial, que é o colonialismo de dados, e que compromete modos de vida específicos, e que, mais uma vez, não são acomodáveis no interior desse movimento, né, dessa dinâmica colonial, né, de apropriação. Tá? Então, o que é preciso fazer? Né? Aqui eu acho que tem alguns pontos fundamentais. Primeiro, rejeitar a extração sistemática. Extração sistemática não é algo que a gente possa conviver com ela. Esse é o argumento central. Né? É preciso rejeitar. Né? E a gente pode aprender, né, que é possível isso, ou seja, é possível romper com uma ordem dada, né, instituída, etc. É possível pensar alternativas, e a gente aprende muito, vou usar um termo do Walter Benjamin, né? A gente aprende muito contando a história a contrapelo, olhando para essa tradição dos oprimidos, né? Para todos esses modos de vida que foram sujeitados, silenciados, excluídos, marginalizados, etc. Então é um pouco isso que, de alguma maneira, é como se o nosso desafio fosse um desafio similar ao de um indígena, por exemplo, exposto à brutalidade da apropriação colonial, né, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, etc. É algo que essa população, de certa maneira, vivenciou, que é ter o seu modo de vida radicalmente ameaçado, né, por um tipo de lógica de apropriação capitalista, colonial, etc., que simplesmente se apropriava exaustivamente daquilo que ele era, da sua cultura, né, enfim, matava modos de ser, de pensar, de conhecer, e por aí vai. Então, é um pouco aprender com essa experiência desses oprimidos, né? Não que eles conseguiram resistir a isso, ou pelo menos não plenamente, né? Sempre foi um esforço, né, muito grande, etc. Mas a gente tem muito a aprender com essa experiência. Eu acho que é um pouco isso, olhar, e todos esses autores que eles trazem aqui são justamente autores que vão apontar para isso, né? Ou seja, para essa necessidade de construir alternativas, de resistir, como que isso foi, em que nível essa resistência tem que ser pensada, né? Os autores falam aqui na dificuldade que é resistir ao que eles chamam aqui de um inimigo íntimo, né? Ou seja, um inimigo que está dentro de nós. Essa é uma questão muito importante, né? Ou seja, a vigilância não é uma coisa que está fora, né, e que a gente se opõe a ela. Ela constitui o mundo que a gente vive tão radicalmente que nós mesmos somos, em grande medida, esse sujeito dominado, né, produzido, né, por essa ordem, né? Então, lutar, resistir contra isso é lutar contra algo que está, em grande medida, dentro de nós. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender, né? A luta contra a colonialidade, por exemplo, né, não é uma luta contra o inimigo externo, né? É um inimigo que está dentro de nós, né? Assim como, né, várias outras lutas antirracistas, né? A luta feminista, ela, em grande medida, é um inimigo íntimo, né? Não é um outro. Né? É fácil, né, nomear o outro, mas a gente tem que se dar conta que isso nos constitui radicalmente, né? E aí algumas guias, né? Você quer falar dessas guias na página 204? Hein? Que aí eles pontuam, né? O que não cabe mais, né? O que não tem mais lugar. Bom, 204. Bom, só completando, então, realmente, né, eles falam, o núcleo, né, do pensamento deles é essa questão do respeito à diferença, os presentes alternativos para garantir futuros diferentes do colonialismo de dados. E aí, já entrando nesse tópico, então, living with an intimate enemy, vivendo com um inimigo íntimo, todo esse estranhamento né, na restauração da integridade mínima do self, que é basicamente a ideia deles do que é necessário para que a gente consiga pensar em outros direitos.
teria que restaurar essa integridade mínima do sujeito, né, do self. E eles falam que não se trata sobre nostalgia, porque não tem mais como a gente voltar ao passado, só tem como criar um futuro diferente. E aí, no próximo tópico, uma visão para os sujeitos de dados em qualquer lugar. Eles vão falar do caráter social da resistência, vão falar da importância de dar oportunidade para todos, inclusive e especialmente para os grupos mais vulneráveis. Então, aquele trabalhador que está o tempo todo sendo vigiado, que tem a voz lá no fone de ouvido dele falando para ele o que ele tem que fazer a qualquer momento. Esse trabalhador, essa pessoa, todas as pessoas mais vulneráveis também têm que ser incluídas nessa resistência, também tem que ter a oportunidade de pensar realidades alternativas. E aí ele fala do espaço paranodal, que não é um espaço exatamente fora da rede, mas é um espaço paralelo à rede, além da racionalidade do colonialismo de dados. Basicamente, a rede é constituída de nós e de linhas entre esses nós. O espaço paranodal é o que está ao lado desses nós e dessas linhas. É o que seria tipo um vazio nessa rede. A partir desses espaços paranodais, seria questão de voltar à solidariedade usada pelo colonialismo de dados contra esse próprio colonialismo de dados. E basicamente é isso. Aí, no último tópico, eles vão falar sobre ferramentas para um conhecimento comum. Vou falar de democratização da pesquisa. Pesquisa além dos muros da academia, tornando acessíveis a qualquer cidadão as ferramentas e oportunidades de construção do conhecimento. Então, a gente vai ter um modo decolonial de pesquisa mesmo, com várias perspectivas diferentes aí, todas as diferentes visões de mundo, todas as diferentes epistemologias envolvidas nessa pesquisa. Todo mundo que desejar deve ter acesso aos meios de construir o conhecimento sobre a sociedade. Aí essa pesquisa vai ter algumas tarefas que ele usa aqui o termo reenquadrar, restaurar, renomear, gendering, que seria construir o gênero, proteger e criar. E essas tarefas são orientadas por objetivos sociais e não corporativos. E essa pesquisa rejeita a ideia de que o mundo só pode ser visto de maneira datificada e quantificada. Ela redescobre a dimensão empírica e observacional da existência humana, da vida humana. Aí eles até citam um experimento que um deles está conduzindo, que é o Observatório dos Algoritmos. E é isso. Eles só um comentário, eles têm um projeto de constituição de redes, né? Chama Tierra Comum. Não sei se acho que eu compartilhei com vocês, que é uma iniciativa de unificar ações latino-americanas e tal. Só um conceito que me chamou bastante atenção nesse finalzinho aqui é essa ideia de paranodalidade, né? Eles fazem uma referência a um trabalho anterior deles, né? Que teria desenvolvido mais isso, né? Porque aqui apareceu só aqui no final do livro, né? E não é desenvolvido, assim. Mas eu achei interessante, porque eles dizem, né, que a paranodalidade tem a ver com oferecer um modelo, né, de alguma maneira, estar fora de uma rede enquanto formalmente a gente se insere ainda nela, enquanto de alguma maneira a gente está dentro dela. Que eu acho que é um pouco a ideia de resistência que eles estão propondo. A gente não vai sair do mundo, né, dataficado, né, desses espaços, das plataformas, nada disso, mas em compensação a gente vai meio que usar certos espaços internos ali para trilhar um caminho completamente diferente, radicalmente diferente, né, que compromete o próprio modelo de negócio que sustenta essas plataformas, né, que está ligado a essas plataformas. Então tem uma estratégia, né, é uma espécie de tática, né, de você se juntar ao inimigo para implodir ele por dentro, assim, né? E tem uma coisa aqui mais no final, eles voltam, né, na conclusão do texto a falar desse conceito de paranodal, que isso ajudaria a gente, né, a capturar assim
esse espaço que existe ao lado da estrada, vamos dizer assim, ao lado do caminho, né? Um espaço que ainda não foi, digamos assim, mapeado, né? Que não foi traçado ainda, e é um caminho a ser, assim, não só trilhado, né? Mas a ser aberto, né? Imaginado, né? Para além do colonialismo de dados. Então a impressão é um pouco essa, é como se a gente andasse numa estrada, mas a gente tivesse que ficar olhando para o lado dessa estrada, imaginando caminhos possíveis, que nem existem ainda. A gente tem que picar a mata, literalmente, né? Ou seja, é um esforço de partir para o off-road, assim, né? Tipo, sair da estrada, né? A gente está aqui na estrada, a gente permanece nela, mas ao mesmo tempo a gente está atento o tempo inteiro para as possibilidades outras de simplesmente abandonar essa estrada, né? E fazer um caminho completamente diferente, né? Então, achei uma metáfora assim, interessante nessa coisa de fato, os caminhos que existem não são só aqueles que já estão abertos, né? A dúvida não é só quando você chega numa encruzilhada, assim, né? E aí você pode ir numa direção ou em outra. Não, a todo momento, mesmo quando parece que não há outro caminho, existe o mato, né? Existe a possibilidade de se abrir o caminho, né? Digamos assim. Ele não precisa estar dado para você para que ele seja um caminho possível, né? Enfim, então é um esforço, assim, digamos assim, de realmente imaginar, né? De imaginar possibilidades alternativas. Eu acho que a mensagem final do livro é muito essa, né? E na conclusão tem uma pergunta, né? Uma pergunta incômoda, né? Não sei se o Igor vai tratar dela, né? Afinal de contas, né? Sendo governado como nós somos, né? Capturados, vigiados sistematicamente como somos cada vez mais, com os espaços de autonomia, de democracia cada vez mais comprometidos, é possível ainda, né, imaginar essa resistência? Né? Dá para a gente achar que isso é realmente algo, né, viável, né? No final das contas, é uma pergunta incômoda, né? Justamente porque ela é fácil a gente cair no fatalismo, né? O fatalismo de dizer que não vai ter saída, né? Ou seja, vai seguir esse caminho mesmo e parar de pensar em caminho alternativo, onde já se viu, né? Tipo assim, acelera o seu carro e vai em frente, porque esse negócio de entrar no meio do mato, isso não existe, não. É um pouco, a sensação é um pouco essa, né? De um derrotismo, vamos dizer assim, antes mesmo de explorar essas alternativas, antes mesmo de apostar, né, nessas alternativas. E é difícil, pelo menos em algum grau, não sucumbir a isso, né? Há uma sensação de que será que dá para esperar esse grau de resistência, de ação coordenada, coletiva, radical, né? Enfim, não sei se quer comentar alguma coisa dessa conclusão. Enfim, eu gostei muito dessa metáfora que ele fez no pós-escrito, né? Essa metáfora do caminho na lateral da estrada, que ele fala uma coisa muito interessante, que a gente não sabe para onde vai esse caminho, a gente não tem a menor ideia, mas a gente sabe que ele sai da estrada, e aí já é o começo de alguma coisa, né? Agora, como fazer para desenvolver essas potencialidades trazidas por novas visões de mundo, criar sociedades viáveis, sociedades factíveis a partir disso é outra história. Eu, pessoalmente, sou muito otimista com relação a isso. Eu realmente acredito, né, que é possível criar sociedades com visões de mundo diferentes das que existem hoje, mas outros autores, né, vão ser pessimistas. Por exemplo, eu sinto um pessimismo muito grande na Shoshana Zuboff, não sei se vocês também pensaram de forma semelhante. Eu vi um pessimismo muito grande também quando a gente tratou da Antoinette Rouffroy. Enfim, aí são visões. Aí algumas pessoas vão ser mais otimistas, outras mais pessimistas. Eu queria só chamar a atenção, hein, Igor, para o último parágrafo do texto, né? Porque a gente está falando dessa coisa dos caminhos, né? De apostar em caminhos. E aí eles terminam dizendo isso, né? Que os caminhos para além, né, do colonialismo de dados, eles começam, né, a ser, digamos assim, seguidos, né, perseguidos, justamente, né, quando a gente vai, né, se colocar contra
capacidade, né, de conexão aí de seres humanos, né, para que eles sejam sempre capturados, né, apropriados nessa lógica e decidir, né, assim, tem uma decisão fundamental aí que é preciso ser tomada, que é como que os custos da conexão, né, que é o título do livro, né, ele volta para o título do livro, como que os custos da conexão, como que isso não é nem necessário, ou seja, a gente não precisa seguir esse caminho, né, esse é o ponto, e nem estamos sendo devidamente, ou seja, nem estou dando recompensa que justifique isso, né? Ou seja, a gente nem está ganhando com isso e esse nem é o caminho necessário a ser seguido, né? A batalha tem uma dimensão global, né? Eles concluem dizendo isso, e digamos assim, a conformação desse caminho é ainda incerto, né? Então o livro ele não tem um caminho, né? Aquela coisa, qual é então o caminho, né? Parece aquela coisa que você volta para o mestre dos magos, né? Para onde eu vou, né? E eles estão dizendo, o caminho é incerto, mas esse livro tentou, né, imaginar ao menos os pontos de partida, né? Ou seja, eu acho que isso é um reconhecimento, né, digamos assim, dos limites do próprio livro, né? Ou seja, ele não dá um caminho, mas ele tenta fixar os pontos de partida. E parece que o ponto de partida é a rejeição, né, radical desse modelo de negócio, né, e dessa ordem social e econômica, né, instaurada pelo colonialismo de dados. O ponto de partida é a rejeição disso, né? Agora, qual vai ser o caminho que a gente vai abrir? Aí eles são bastante vagos, né, em relação a isso, né? Bom, isso em certo sentido é frustrante, né? Mas por outro lado, eu já acho que só o diagnóstico que eles fazem da lógica do colonialismo de dados, de fato, eu concordo com eles. Isso já é um ponto de partida importante para a gente começar a trilhar esses caminhos, né? Então, já fico, né, de alguma maneira satisfeito. Bom, gente, então, mais algum comentário, Igor, sobre o livro? Não, só um parêntese, que isso de não saber o caminho, por um lado, é frustrante, mas por outro lado é muito legal também, porque as melhores coisas na vida são surpresas, né? Vamos lá, eu não tô gostando de surpresa mais não, só vem surpresa ruim, chega. Eu tô achando bonitinho aqui esse otimismo todo. Queria ter metade da metade disso aí. Ô, gente, deixa os jovens acreditar. Povo amargurado, menino, para de acreditar nessas coisas. A gente vive no Brasil, 2021, gente. Não, assim, tem surpresas positivas e negativas, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre gosta de coisas novas, assim, então, não sei, pode ser uma coisa meio pessoal também. Bom, gente, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o livro? Acabou que eu já falei, assim, a minha apreciação do livro como um todo, né, que eu achei muito interessante. Estou pensando, talvez, em utilizar isso em algum trabalho, escrever algum texto, talvez uma resenha, né, porque esse livro ainda não circulou muito aqui no Brasil, né, eu não vejo ele. A Zuboff está sendo muito mais falada, né, do que esses autores, né. Então talvez convenha, assim, um trabalho interessante de fusão científica seria escrever uma resenhazinha e publicar em algum lugar para ter uma divulgação um pouco maior aqui no Brasil, né? Talvez eu faça isso, é uma das coisas que está no meu horizonte, né? Embora tem tanta coisa no meu horizonte que tem mais um lugar de frustração é esse, né? Não acontece nada. Bom, outro comentário assim que eu queria fazer com relação ao futuro do grupo, né, ao encaminhamento dos trabalhos. A gente vai ter umas férias agora, finalmente férias, né, para quem não teve férias como nós praticamente não tivemos, foram 3 semanas entre um semestre e outro. Então, eu quero gozar das férias, né, aliás, formalmente eu vou fazer isso já a partir de depois de amanhã, né, entrar formalmente de férias. Assim, infelizmente eu entrei de férias e cancelei a viagem que eu tinha programado. Eu tinha feito uma reserva no Airbnb de um chalé numa serra, Itabirito, no meio do nada, ficar lá. Mas até isso eu resolvi cancelar, porque a situação da pandemia está tão ruim que só de pegar a estrada eu já fico com medo, né? Qualquer coisa você não tem hospital para ir e tal. Então eu vou ficar quieto. Então, assim, tudo bem, mas pelo menos ficar quieto na rede, lendo o que eu estou afim, né? Sem precisar dar aula e tal. Vai ser o meu projeto de férias nesse momento. E aí a gente para, então, né? O UFMG volta só em maio, no dia 17 de maio,
E aí, talvez, então, a minha intenção é, ou assim, talvez seja muito em cima, em maio mesmo, mas talvez em junho, né, mais provavelmente em junho, retomar o grupo com a leitura que eu tinha imaginado do livro do Virgílio de Almeida e do Fernando Filgueiras sobre governança, né, do mundo digital e tal. O trabalho deles, eu sei que é um trabalho, mais um, né, que acho que promete, né, uma profundidade grande. O Virgílio de Almeida é um cara da área da computação que vem trabalhando há muito tempo sobre essa questão da governança de algoritmos e tal, e eu acho que permite a gente dar um passo, e é nesse sentido que eu quero ler esse livro, dar um passo para a gente sair das questões mais teóricas e de fundo, como esse livro coloca, como o livro da Zuboff coloca, né, que são fundamentais para a gente fazer o diagnóstico do nosso tempo e tal, mas dar um passo além no sentido de pensar em ferramentas de governança e estratégias de regulação desse ambiente digital e por aí vai. Tendo em mente que, assim, a gente já viu aqui nesse texto, eu concordo, eu sou um pessimista, né, gente? Então, a gente não vai resolver, não vai fazer uma ruptura radical, não vai fazer nada. Mas eu acho que a gente está vivendo um mundo do vale tudo, assim, de uma apropriação tão exaustiva, né, de uma vigilância tão assim, sistemática, que a gente tem que, pelo menos, assim, enquanto a gente se organiza, assim, evitar de ser completamente destruído nesse entretempo, né? Então, eu acho que o esforço regulatório tem que ser, a gente tem que avançar também, entender melhor os desafios de regulação, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, até para entender, tem limite, quais são os limites, né? Porque aqui a coisa é colocada como de uma maneira vaga, né? Vamos dizer assim, não dá para resolver pela via regulatória ou pela via da regulação ou do direito. Tudo bem, ok, né? Mas o que dá para fazer por essa via, né? Quais são as iniciativas? Quais são os impedimentos, né? Isso eu acho que, e sim, sobretudo para quem está na área do direito, eu acho fundamental explorar essa via, entender ela, né? A sua potencialidade, né? Até para criticar com mais substância, né? Entendendo melhor o que dá para se fazer, né? Então, acho que a leitura desse livro vai nessa direção, assim. E claramente os autores defendem que a regulação não deve vir nem do Estado nem do mercado. Isso eu acho que é um ponto de partida interessante. Então, por isso que eu estou interessado em ver como vai ser, vai vir de onde, né? Quais agentes, né, a gente pode imaginar como exercendo um papel nesse esforço regulatório, né? Ok. Bom, gente, algum outro comentário que vocês queiram fazer? Alguma observação final? Assim, eu estou num clima assim de despedida, né, do semestre, né? Assim, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer mesmo muito, né, a presença de vocês. Eu sei que não é fácil, né, mesmo virtualmente, né, porque parece que tem uma facilidade, né, não precisar sair de casa, mas por outro lado é mais cansativo, né? Assim, sair de casa parece, em certo sentido, mais fácil. Você vai nos lugares, você encontra pessoas, né? Essa coisa é mais maçante, né? Ligar o computador, ficar ali uma hora e meia, né? Olhando para a tela, né? E eu vi que e gostei muito assim da participação de vocês, dos debates, das contribuições também nas apresentações. Então, eu tenho muito a agradecer, né? A ideia de grupo de estudos, para mim, como eu disse, é ter interlocução, e eu fiquei bastante satisfeito com essa interlocução. Então, pude ler e reagir ao texto, né? E ouvir a reação de vocês, né? E conversar. Então, para mim, foi uma experiência extremamente positiva, né? Queria agradecê-lo. Você ligou aí, Rani? Você quer comentar alguma coisa? Não, só te agradecer também, professor, porque eu estava nessa fase aí de escrita da dissertação, é muito solitário, né? Ainda mais numa pandemia. E o grupo foi essencial, né? Acho que a gente não vai voltar antes disso, mas vocês estão nos meus agradecimentos lá da minha dissertação, e porque foi realmente muito bom, foi uma coisa que me motivou muito e me senti menos sozinha nesse processo aí da escrita. Legal. Obrigado, Rani. Mais algum comentário, gente, para a gente finalizar, então? Ou vamos lá, né? Vamos descansar um pouco. Eu fiquei o dia inteiro em banca e não sei o que, tá uma loucura. Deixa eu abrir um vinho e relaxar um pouquinho lá, então, gente. Boa noite para todo mundo, então. Boas férias, fiquem bem, cuidem-se e a gente se vê em breve, assim que a gente retornar. Abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor.